Não deu para terminar a frase. Foi o caminho. Nós gritamos ao mesmo tempo. E aquela luz forte do farol do caminhão. Cara, eu me lembro de abrir o olho assim, ó. E tava todo mundo morto. Minha família morreu. Né? Aí minha mãe falou, ó, vamos mais cedo pra gente aproveitar o dia inteiro lá nas compras, né? Tava no carro meu pai dirigindo, minha mãe do lado, ela, a minha filha, Vitória. Tinha 6 anos, aqui do meu lado esquerdo, eu no meio e um sobrinho de 9 anos. Então minha mãe falava, sempre põe o cinto, né? Vamos seguir certinho. Aí eu lembro, assim, de um antes da morte, de eu ter olhado pra ela do ladinho, assim, dormindinho, sabe? E ela, assim, tão serena, sabe aquele soninho gostoso da madrugada, né? Porque 4 horas da manhã é um soninho bom, né? E quando eu voltei o olho, assim, porque eu tava no meio, né? Sabe quando você dá aquela olhada, assim, e volta os olhos, assim, o rosto pra frente? Nós gritamos ao mesmo tempo. Nós ficamos com esse o caminho. E aquela luz forte do farol do caminhão. E não deu pra terminar a frase, cara. Não deu pra terminar a frase. Foi o caminho. Cara, eu me lembro de abrir o olho assim, ó. E olhar assim. E tava todo mundo morto. Era um pedaço de lata, assim, e sobrou esse cantinho que ficou o meu sobrinho e eu. E eu olhei pra ela, e aí eu vi que meu pai e minha mãe, né, já morreram na hora mesmo. E aí eu me lembro de olhar pra ela, assim, e ela abriu os olhos assim, mamãe me ajuda, mamãe me ajuda, mamãe me ajuda, mamãe me ajuda. É a coisa mais impotente, desesperadora, assim, de um ser humano, um filho te pedindo ajuda. Eu não tinha ângulo pra me mexer ali dentro. Lembro que eu gritava, assim, gritava e eu olhava assim, ninguém. Acho que a palavra é essa, desesperador. Apareceu um moço e eu falei, minha filha tá morrendo, eu preciso, pede ajuda, né? Aí tiramos ela do carro, ele me ajudou. E aí eu agachei ali e comecei a tentar reanimar ela. Eu vi que ela tava morrendo, assim, já tava desfalecendo, sabe? Eu senti ela indo embora, assim, e eu não podia fazer nada. Então, assim, é a concretude mesmo da morte, assim, em segundos, acabou. Aí, não sei, assim, se tem dor maior, sabe? Como se algo, assim, tivesse arrancado de mim, sabe? A gente tem uma força inexplicável, assim, porque quando a ambulância chegou e os médicos daí me colocaram na ambulância e tal, eu entrei em choque. Você vê, eu só tava viva ali porque eu tava tentando trazer ela de volta, né? Assim, era como se eu tivesse que ficar ali até ela ir embora. E eu, assim, visualmente, eu tava bem machucada também, assim, bem, né, feia. Eu lembro das enfermeiras e do médico do SEAT falar que eu tava morrendo. O motorista do caminhão, assim, nunca mais, assim, a gente teve algum contato. Se evadiu do local, né? Deve ter sentido muito medo também, né? E hoje eu consigo perceber isso. Foi difícil chegar nesse lugar também, mas hoje eu consigo perceber. Ele atravessou a pista, né, num lugar que não poderia. A gente se apoia nisso. Eu quero justiça, mas é uma vingança, cara. Que a pessoa que causou esse dano grande, né, porque minha família morreu. Era minha vida, né, meu cotidiano, minha única filhinha. Entendeu? Meu pai e minha mãe, o trabalho, porque depois eu não conseguia voltar a trabalhar, porque o trabalho era em hospital e me remetia a isso. É praticamente como se você culpa a pessoa por ela ter destruído a tua vida. E é uma das coisas assim, que eu pretendo ainda de encontrar com ele. Eu tenho muita vontade, assim, eu já procurei
Porque, assim, o peso, né, que essa pessoa tem, né? Só que, cara, sinceramente, né, foi o que foi. Aí foi o que eu, depois de muito tempo, assim, eu pensei. Aquela dor, culpá-lo, não ia levar em lugar nenhum, entendeu? Por muito tempo eu ruminei esse ódio. Eu digo que é mais do que raiva, cara. Assim, hoje eu consigo não culpá-lo, mas não desresponsabilizá-lo também por isso, né? Tudo que você faz tem uma consequência. Ponto. Seguir com isso aí, isso me fazia muito mal. E fazia muito mal pro meu marido. Eu via, assim, o nosso semblante, a nossa vida, assim, o cotidiano ficou pesado. Resolver isso na raiva, na dor, no ódio, eu percebia nele que não funcionava, que as coisas começaram a ficar difícil. E aí, 6 meses depois, eu engravidei dos trigêmeos. Foi quando daí um dos meus trigêmeos, né, pela prematuridade e tal, teve muita intercorrência. E aí foi um outro encontro, né, praticamente com a morte, porque praticamente 1 ano depois eu tava outro filho morrendo, perdendo outro filho. Meu, foi muito, muito grave o que ele teve. Tipo, ligar, olha, você pode vir aqui, subir aqui na UTI, porque ele, não sei se dessa noite, né, aquela vida de UTI, né, então eu tinha 2 em casa amamentando e ele na UTI entre a vida e a morte, então era vida, era morte, né. O Henrico estar vivo e sem sequelas é um milagre. Isso me trouxe assim, cara, a vida é muito mais do que isso, tá entendendo? Então assim, através dessas vidas que vieram para mim, né, morreram 3 pessoas e vieram 3 vidas de volta. E só que eu tava naquele ódio, né, raiva da vida, por que eles morreram, por que isso tá acontecendo comigo. E quando meu filho sobreviveu, a vida é muito mais do que isso. Aí eu virei a chave, falei, eu preciso transformar isso também. Não posso ficar arrumando culpado pra minha desgraça, entendeu? Eu preciso criar essas crianças, eu preciso retomar a vida. Só que ainda estar viva, né, ter sobrevivido, o preço, eu costumo dizer isso, sabe? Pra quem fica, o preço da vida que eles pagaram, né, assim, o preço da morte, da vida, essa coisa de morte e vida, né, eles terem morrido todos e eu ter ficado viva, é muito alto, cara. Um lugar que é uma culpa mesmo. É como se eu não tivesse mais direito de viver. Mas aí você fica nessa ambiguidade da vida e da morte. Mas eu tô viva. Aí eu pensei, cara, mas eu tô viva, eu preciso honrar alguma coisa aqui, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí veio mais uma questão. Quando eu achei que eu ia respirar, né? Agora as crianças passaram daquele perigo, né? O Henrico tá bem, recebeu alta, já estão maiorzinhos, a gente vai dar aquela respirada. O meu marido daí sofre um acidente. E aí toca o meu telefone, cara. Daí ele falou, Renata, o Marlon morreu. Aquilo, meu mundo desabou de novo. Eu literalmente, eu desmaiei, eu tive um desmaio e dei um grito. Todo mundo, cara, o que essa mulher vai fazer agora? Morreu todo mundo. As minhas bases, né, meu alicerce, o marido que tinha sobrado, o único provedor da família, trigêmeos, pequeno. Eu pensava muito, assim, que eu não queria mais continuar, que se eu morresse, tava tudo bem, porque, né, mais uma vez o preço, né, o que eu tô fazendo aqui? E aí teve uma outra virada de chave, eles estavam em casa com a babá, eu tava voltando e um cara cruzou a pista e eu bati nele. Sofri um acidente. E eu percebi que eu tava literalmente caminhando pra morte. Que eu ia acabar morrendo, assim. Muita escuridão mesmo, assim. Eu não tinha mais recurso, assim, pra lidar com a morte, com aquilo. Aí eu olhei pra eles e tive essa percepção, assim. Se eu morrer, com que essas crianças vão ficar?
Meu corpo físico não estava mesmo, por causa desses sentimentos, né, ruins, essa ruminação da dor, né, da tristeza, da angústia. E aí como sair disso, né? Eu preciso me curar, eu preciso ressignificar, assim, esse peso da morte na minha vida. O que isso traz de bloqueio, de dor, de sentimentos ruins, que é vingança, raiva, ódio, tristeza. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar, descobri o que eu tô fazendo aqui, da onde que eu vim, o que eu tô fazendo aqui e para onde que eu vou. Aí eu trilhei esse caminho. Com o objetivo, eu vou me curar. Claro que eu vou sentir a dor, né? De novo, né? Mas eu vou acolher essa dor. É árduo, cara. É árduo, sim. Eu foquei na área da psicologia transgeracional, né, que mexe com essa questão da ancestralidade, física quântica, sair desse mundo material, né, e focar mais no autoconhecimento, desenvolvimento humano, no meu espírito, naquilo que tudo aquilo estava trazendo para mim. Se eu tenho raiva daquela pessoa, vamos supor, tinha raiva do motorista que me causou esse dano, o ódio dele. Eu me afastar dele, eu excluir ele, eu nunca mais vê-lo, tirá-lo da minha vida. Resolve? Não resolve, cara. E isso eu passo para os meus clientes. Você não fica com aquele barulho de carriola? Eu falo barulho de carriola porque é chato, né? Você fica com aquilo na mente, no coração. Então eu precisava me reconciliar com aquilo. Porque aquilo estava feito, era a minha realidade. E aí começou a brotar, assim, cliente, pessoas me procurando, né? Surgiram as ideias de realmente me tornar terapeuta. Hoje eu, assim, cara, eu não quero parar nunca mais. Então, assim, a gente tem fotos da Vitória, eu pego álbuns, as roupinhas dela, né, lembranças que ficaram, olha, essa aqui é da tua irmãzinha, vídeo. Eu trago a essência deles, não só da Vitória, da irmã, mas dos avós. Eles têm um pai. Eu me casei novamente, mas o pai vive aqui. Então eu trago o pai está com eles. Parte do pai existe neles, né? Então eu reacendo isso neles o tempo inteiro. Trazer esse conceito da morte como algo que é presente na nossa vida, de que isso existe, né? Não é fácil passar por esse processo, não, definitivamente não, mas que algo pode ser reconstruído e regenerado, isso é possível, gente. Hoje, eu nunca imaginei que eu ia conseguir conviver bem com a morte, em vida.